O vídeo de hoje ele vai ser bem rápido, eu acredito, porque eu só quero anunciar que eu estou começando uma nova playlist aqui no canal. Inclusive, esta já é a 5ª playlist. Eu iniciei esse canal de economia, ou esses conteúdos de economia, foi, se eu não estou enganado, eu sei que foi em 2022, agora eu não lembro o mês, se foi setembro ou outubro. Bom, foi entre agosto e outubro, tá? Porque agora eu não lembro de cabeça assim. Provavelmente em agosto mesmo. Então, qual que foi a ideia de eu construir esse canal? Eu me formei em economia recentemente pela UFPR, 2021-2022, bem recente, nós estamos em 2024. E por que eu resolvi cursar a faculdade de economia? Para eu entender melhor a economia dos países, a economia dos estados, a economia das cidades, enfim, a economia como um todo e a economia também pessoal, né? Queria entender como que as coisas funcionam então. E vou te dizer que é uma faculdade extremamente complexa, que tem muitos dados, muita informação, e é difícil você conseguir fazer fazer as relações entre tanta coisa assim. É uma faculdade que uma boa parte dela, pelo menos na UFPR, na Universidade Federal do Paraná, onde eu cursei, eu posso dizer que ela é metade de exatas e metade de humanas. Por quê? Porque tem uma boa parte que é bastante abstrata e teórica, muita história do pensamento econômico, muita história do pensamento, muita história da economia brasileira, bastante coisa assim. Mas também muitas disciplinas que são extremamente complexas do ponto de vista matemático, microeconomia, macroeconomia também, econometria, que é o terror da galera aí. Eu mesmo me dei mal em econometria várias vezes, eu acho que eu reprovei em econometria 4 ou 5 vezes, sendo que 3 dessas reprovações foram por puro vacilo mesmo, por puro desleixo naquele período da pandemia ali. Tanto que quando eu passei eu olhei assim, nossa, mas era só isso? E era só isso mesmo, é que eu simplesmente não estudei. Bom, o fato é que eu criei o canal então aqui como forma de revisão e tentar aprender um pouco mais sobre economia, porque a grande maioria da galera que se forma em economia acaba trabalhando em instituições financeiras e coisas assim e não tem mais acesso a esse tipo de conteúdo. Não é o meu caso, porque eu não pretendo trabalhar em instituição financeira, pelo menos não estou trabalhando agora com isso, só estou apenas trabalhando 100% do meu tempo de maneira integral em produção de vídeo no YouTube. Tenho outros canais também e economia é um deles. E aí eu estou montando esse canal aos poucos, eu não tenho tempo para editar os vídeos, é impossível para mim, até gostaria, eu sei que seria muito melhor, mas não consigo fazer isso. Então eu estou construindo essa playlist, estou construindo playlists aos poucos aqui no canal. Eu comecei, a primeira playlist que eu iniciei foi Economia Básica, utilizando o livro do Mankiw, Gregory Mankiw, que é um livro que eu utilizei inclusive na graduação e é bastante usado nas faculdades de economia. A segunda playlist que eu comecei foi História do Pensamento Econômico, uma introdução, um livro do Hunt, um dos livros também utilizados. E a terceira playlist foi de Microeconomia, eu já comecei tem algum tempo. Depois, com passado alguns bons meses, eu iniciei a de Macroeconomia, que não faz muito tempo que eu comecei. Ou seja, na segunda-feira eu tenho Introdução à Economia, do Mankiw. Terça-feira, História do Pensamento Econômico do Hunt, uma introdução apenas, eu quero mudar de livro em breve. Na quarta-feira, Microeconomia, na quarta, Macroeconomia. E sexta-feira ainda estava sem conteúdo. Só que eu não tinha como, e aliás não foi isso que eu fiz, né? De começar esses conteúdos tudo de uma vez. Não, eu fui construindo aos poucos, eu me acostumava com a ideia primeiro. Então, tentava sempre me acostumar com a ideia. Então, Introdução à Economia ou Economia Básica, comecei, fiquei umas boas semanas gravando, depois falei, na terça-feira agora dá para eu colocar a História do Pensamento Econômico. Na quarta-feira coloquei Micro e assim por diante, foi um processo. E hoje eu estou gravando esse vídeo para anunciar que estou começando a 5ª playlist aqui no canal, que é História da Economia Brasileira, finalmente. História da Economia Brasileira. E aí, um dos livros que foram utilizados nessa disciplina, na verdade, não só nessa disciplina, mas em muitas outras, se chama A Ordem do Progresso. Este aqui. Tem muita gente que não gosta. Eu mesmo só vou ter certeza se gosto ou não desse livro depois que eu terminar ele ou começar a ler, né? Porque geralmente eu não gosto de livros. Esse aqui foi um dos livros. Eu li esse livro durante a graduação, mas li bem superficialmente. É daquela leitura só para você fazer a prova, sabe?
Então agora, com a construção dessa playlist, e este vai ser o livro texto base, eu espero absorver mais. Então, A Ordem do Progresso vai ser esse livro sobre história da economia brasileira. Só que tem um pequeno problema aqui, que eu vou tentar explicar agora nos próximos minutos para você entender. Em economia, quando você observa o eixo de história, esse eixo de história, na verdade, ele começa muito antes do que esse livro aqui se propõe. Então, o livro A Ordem do Progresso, 100 anos de política econômica republicana, ele basicamente traz, provavelmente, toda a política econômica, né, por governo. Ele apenas traz de 1889 a 1989, que na verdade é onde está concentrado mesmo, e toda a nossa bagagem, tudo que nós temos hoje na nossa economia, de fato começa a partir daí, né, com a República. Então esse aqui vai ser o livro. Então no vídeo de hoje eu apenas quero mostrar esse livro, quero ver o que nós temos no sumário, o que está escrito na capa, na sobrecapa, aqui nas orelhas também. Enfim, dá uma olhada geral no vídeo, para então começar a playlist de fato com o conteúdo já no próximo vídeo. Mas antes mesmo de entrar no livro, só continuando o que eu estava dizendo, quando você observa o eixo de história da Faculdade de Economia, ela começa, na verdade, com história, deixa eu me lembrar se é história do pensamento econômico, já é uma disciplina do terceiro ano, HGE, História Geral, tá. Daí, então tem algumas matérias básicas que vêm antes dessa aqui. Então, História Geral Econômica, ou História HIG, ou HGE, agora eu não lembro, História Geral. Enfim, é uma história geral que trata desde os primórdios da humanidade até determinado período. Que no caso, aquela disciplina, eu me lembro que eu tive até o período republicano mesmo, nesse início aqui. Depois disso, nós temos matérias como Economia Brasileira Contemporânea, 1 e 2. Na verdade, História Econômica Geral eu tive até Getúlio, até 1930. De forma bem simples, né? E aí depois que eu fui ter, então, Economia Brasileira Contemporânea, EBC, 1 e 2. Aí sim, foi tratando com detalhe, utilizando esse livro, inclusive, A Ordem do Progresso, um deles, né? E aí existe uma outra disciplina que é a História do Pensamento Econômico, que é aquela playlist que eu estou gravando na quarta-feira, que é uma história do pensamento econômico ampla, ou seja, principalmente europeu, né? Trazendo toda a sua influência, Adam Smith, Karl Marx, enfim, todos eles, né? Bom, para esse vídeo que já está longo demais, com 8 minutos, e eu não edito, né? Então vamos começar a apresentação do livro propriamente dito. Então, este livro é A Ordem do Progresso. Olha a capa dele, está escrito assim, 100 anos de política econômica republicana, de 1889 a 1989, 100 anos. É um livro que não é tão grande, mas para a construção de uma playlist, é grande sim, porque as letras são bem miúdas, são bem pequenas. Olha só o tamanhozinho das letrinhas. Então é um livro denso. Vamos lá, são vários autores, sendo que o organizador é Marcel de Paiva Abreu. E essa é a 13ª tiragem. Eu sei que tem livros extremamente recentes dele. Este que eu estou em mãos aqui, é de 1990. Bom, estamos tratando de 1889, 1989. Então, para mim, acho que pouco importa se esse livro é de 1990 ou de 2024. Não sei se vai mudar muita coisa, não. Os fatos econômicos já aconteceram, estão lá, né? O máximo que você pode ter é uma interpretação, uma nova descoberta, enfim. Mas o que é que diz aqui? Vamos, então, começar pelo organizador. Quem que é? Marcelo de Paiva Abreu, doutor em Economia pela Universidade de Cambridge, Reino Unido, e professor do Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Não vou mencionar os outros autores, mas são vários. Gustavo H.B. Franco, Luiz Aranha Correia Lago, Eduardo Wilson, Luiz Demóstenes, André, Antônio, Sérgio, vários. Na capa aqui nós temos o seguinte, A Ordem do Progresso, 100 anos de política econômica republicana. O cenário da República está sendo comemorado em meio ao que é provavelmente a maior crise da história econômica do Brasil, lembrando que esse livro aqui é de 1990, esse que eu tenho pelo menos, né?
Esta coletânea de artigos, ao avaliar de forma sistemática a formulação e implementação de políticas econômicas do Brasil, destaca as continuidades e rupturas, fornecendo subsídios para a compreensão das origens dos principais problemas enfrentados hoje pela economia ao final de uma década perdida do ponto de vista do crescimento econômico, com a renda per capita estagnada ao nível real de 1980. Lembrando que nível real, isso já é uma coisa que eu trouxe lá no vídeo de macroeconomia. Quando a gente fala sempre em ponto de vista real, é que se determina um ano base. Então aqui ele está dizendo bem claramente, ao final de uma década perdida, ao ponto de vista do crescimento econômico, com a renda per capita, que é a renda total, renda nacional bruta dividido pela população, estagnada ao nível real, ou seja, ao ano base de 1980. Foi determinado o ano base de 1980, foi feito os cálculos a partir daquele ano. A avaliação dos erros e acertos na condução da política econômica deve procurar libertar-se da visão deformada pelo pessimismo enraizado na década e buscar lições que possibilitem o retorno do país a uma trajetória de crescimento sustentado. O atual processo de abertura política tem enfrentado o grande desafio de tentar compatibilizar o exercício democrático com o bom uso dos recursos públicos, as inadequações e fracassos recentes no terreno normativo e nas ações do governo devem ser avaliados à luz das limitações enraizadas na experiência acumulada do passado. Foi dolorosa para alguns a descoberta que não há vínculo automático entre o exercício das liberdades democráticas e desempenho na economia, mas não há caminhos de volta na história. O país está em meio a uma conadina zona de penumbra e à sua frente está a maturidade, a consolidação da democracia e o controle das políticas públicas. Governar e escolher democraticamente entre diferentes objetivos. A nação deve aprender a escolher e o estudo das opções do passado pode ajudá-la a minimizar os custos desse processo. E por fim, na capa diz o seguinte. Deixa eu ver se já não é repetido. Isso aqui é repetido, não precisa ler não. Para finalizar esse vídeo que já está com 11 minutos, deixa eu apenas verificar de que ano que é esse livro, a primeira edição pelo menos. Parece ser de 1990 mesmo. O sumário dele diz o seguinte, são 13 capítulos, tá? E olha só o que nós vamos ter então nesta playlist a partir de hoje. Toda sexta-feira, esse vídeo vai ao ar toda sexta-feira. Capítulo 1, a primeira década republicana. Capítulo 2, apogeu e crise da Primeira República, de 1900 a 1930. Capítulo 3, crise, crescimento e modernização autoritária, de 1930 a 1945. Capítulo 4, política econômica externa e industrialização, de 1946 a 1951. Capítulo 5, duas tentativas de estabilização, 1951 e 1954. Capítulo 6, um interregno Café Filho. O que é isso? Não sei. 1954 e 1955. Capítulo 7, democracia com desenvolvimento, 1956 e 1961. Capítulo 8, inflação, estagnação e ruptura, 1961 e 1964. Capítulo 9, estabilização e reforma, 1964 e 1967. Capítulo 10, a retomada do crescimento e as distorções do milagre, o famoso milagre econômico, 1967 e 1973. Capítulo 11, já finalizando, crise e esperança, de 1974 a 1980. Capítulo 12, ajuste externo e desequilíbrio interno, 1980 e 1984. E capítulo 13 e último, a Ópera dos Três Cruzados, 1985 e 1989. Bom, então esse é o vídeo de hoje. Vamos ver se eu consigo construir essa playlist baseada neste livro aos poucos, bem lentamente. Vai ficar incompleta a playlist, com toda certeza, porque antes disso ainda precisa entender todos os ciclos que o Brasil já teve, ciclos econômicos. Ciclo da cana-do-açúcar, ciclo do café, ciclo do ouro, ciclo mesmo, se é que dá para dizer, de falar de ciclo, mas lá do seu início para o Brasil. Também nós já tivemos ciclo do cacau, bom, enfim, vários, mas os principais eu já mencionei. E todos esses são anterior, menos o ciclo do café, que ainda é ali no início, 1989, com certeza ainda está até 1930, mas esses ciclos eles vão ficar fora dessa playlist, porque aí eu teria que consultar outros livros para construir de maneira interessante. Mas, então, está iniciada a playlist de História Econômica do Brasil. Valeu!